bem-vindo ao programa Alfredo Marques em Questão. E fica aí o agradecimento por sua audiência, por sua paciência, por tolerância. Mas uma certeza, vai ouvir ideias diferentes, únicas, que nenhuma outra TV do Estado tem coragem de dizer, nem tem a conveniência de falar. Todo mundo vive de pires na mão, dizendo amém, sim senhor, e pedindo a bênção. Aqui não tem essa conversa. A TV da gente é um canal da gente, feito por pessoas populares, amigos, que vêm aqui expor de forma franca e trocar ideias, sem combinações, sem tergiversação, enfrentando os assuntos de frente. Para esse programa de hoje, nós vamos contar com a participação do querido amigo, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, capitão Wagner, que é deputado federal, um dos grandes nomes da política cearense, Mágila Ribeiro, que é estudante de jornalismo, bem vai dignificar a profissão, não tenho dúvida, e o professor Jairo Silva Souza, Souza Silva, perdoe, que é professor de História do segundo grau. Né? Então, você vê aqui a diversidade de ideias e de atividades imensas. E nós vamos começar o programa de hoje tratando de um episódio que eu não sou muito pudico desses caras cheios de conveniências para não falar de sexo, de falar disso, de falar daquilo, não. Mas quem se julga no direito de policiar os outros não pode ter determinados comportamentos, principalmente no que diz respeito à criança. Depois que falou, olhe a quantidade de críticas na imprensa, a quantidade de críticas nas redes sociais. Silvio Santos ficou deste tamanho, ficou menor do que a criança que ele quis debochar. Ele se volta para uma criança, para uma menor de idade, e pergunta se ela prefere o que é que ela mais quer na vida: sexo, dinheiro, poder. Se fosse na Igreja Universal, não faria, para mim, não causaria espanto. Mas como eles bancam hoje a base de sustentação de um governo que quer ser muito puro do ponto de vista ético, causa perplexidade de determinados comportamentos. Silvio Santos ficou esclerosado. Eu acho que ele já passou do tempo de se aposentar. Vamos dar uma olhada aí na besteira de Silvio Santos. Então vocês ganharam R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô, Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Tchau, tchau, tchau. Acabou? Não há graça. Você vê que é uma criança que até dente de leite tem, perdendo o dente de leite. Isso não é pergunta. E outra, está com a mãe, né, num programa em tese, que é bobo, né, porque ele não se propõe às grandes coisas, a despeito de estereotipar a miséria. Quem quer dinheiro, aí joga uma cédula, né? As pessoas ficam se matando para pegar uma cédula de R$100, de R$50, sei lá quanto. Né? O deboche, o achincalhe, mas as pessoas parecem que gostam da besteira, dessa coisa assim, muito caricata. Mas aí eu vou começar o nosso debate aqui, falando com o capitão Wagner, que é pai e parlamentar, e enfrenta no Congresso Nacional discussões de todos os níveis. Como é que matérias como essa, vindo de uma TV, que é uma concessão de serviço público, como é que é bem recebida? Aliás, patrulha-se muito o conteúdo da Rede Globo, mas normalmente é de adultos, não é com criança, e muito se discute o adultério, muito se discute a homossexualidade. É isso que hoje se questiona. Eu lhe pergunto, deputado, como é que vê uma matéria dessa e qual é a sensação? Bom dia, Alfredo. Bom dia aos demais participantes de hoje. A gente, primeiro, saúda aqui a todos os telespectadores, né? A gente fica, de fato, assustado com o que a gente tem visto na televisão brasileira, né? E o Silvio Santos, sem qualquer pessoalidade, de uns dias para cá, tem feito declarações completamente infelizes. Em relação às mulheres, principalmente, tem abordado, inclusive, integrantes da empresa
nos seus programas com questionamentos ridículos, né? E esse, acho que foi o ápice do absurdo e do ridículo, né? Questionar uma criança, uma pergunta idiota como essa, na presença da mãe, constrangendo a criança, constrangendo a mãe. Eu não sei nem como é que eles colocaram isso no ar. Eu acho que isso não era nem para ter ido para o ar. Porque o programa é gravado, o programa né? geralmente é gravado, ele não faz ao vivo, então acho que os produtores não tiveram coragem de censurar o chefe pela besteira que ele falou, ou então tentaram censurar e, de fato, ele exigiu que fosse apresentado um questionamento ridículo, né? Eu sou pai, tenho uma filha de 17 anos e um filho de 12, e fico preocupado com esse tipo de coisa. Uma pessoa pública tem que pensar muitas vezes antes de falar. E a dúvida é, será que é realmente esclerose ou, de fato, ele chegou num momento da vida que ele não respeita mais as pessoas? Então, foi infeliz, eu acho que ele deveria se retratar, afinal de contas, a gente tem plenas condições de, ao errar, pedir perdão, e ele, por ser homem público, mais ainda tem que pedir perdão à população brasileira e aos seus telespectadores. Eu não assisto esse tipo de programa, então não tive esse problema, mas muita gente assistiu e, com certeza, hoje, com a repercussão que existe nas redes sociais, esse vídeo vai se espalhar e vai causar aí, por parte da sociedade, com certeza, uma reação. Então, antes que a reação seja mais negativa ainda para ele, eu acho que ele deveria se retratar, publicamente, né? Se retratar, não custa nada se retratar. Verdade. Bom, vamos dar uma olhada aí em umas imagens do que circulou na imprensa. Está aí, Diário do Centro do Mundo, onde estão Damares e os cristãos, enquanto Silvio Santos mostra vibradores a crianças na TV. Um questionamento, ficou perguntado se ele é tarado ou senil, porque teve uma menina que apresentava o Saia Justa da Globo, dizendo que ele era para estar preso. Eu não sei se é coisa para tanto, mas causa estranheza, sim, né? Sim, ele mostra aí criança, isso é objeto de uma ação do Ministério Público, ele diz que as meninas vão mostrar as pernas grossas. Criança, meu irmão, isso é desvario, isso é besteira, estupidez. Professor Jairo, na sua escola, já imaginou o senhor promovendo um evento para discutir vibradores, para o senhor discutir, colocar crianças desfilando de maiô para ver se as pernas são grossas, ou sugerir para uma criança perguntar, para ela optar entre sexo, poder e dinheiro? Nós não vivemos o fim dos tempos? Com certeza, Alfredo. Bom dia, Alfredo Marques, bom dia aos participantes, aos telespectadores. Alfredo, o que se criou-se dos últimos tempos foi determinados estereótipos, né? De que nós, professores, propagamos a ideia da sexualidade assim de forma banal. E não é verdade. O que eu vejo aqui desse senhor é que ele representa o absurdo do absurdo, enquanto a questão da criança e do adolescente. Nós devemos entender que, dentro da escola, nós, professores, nós somos, digamos assim, direcionados a trabalhar uma metodologia de ensino que envolve, no meu caso, como professor de História, toda uma compreensão histórica, lutas sociais das mulheres, dos negros. Então, criou-se um estereótipo de que o professor, ele trabalha a questão da sexualidade de forma banalizada. Não é bem assim. Nós, professores, seguimos regras. Existe a LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que nos direciona, dentro dos PCN, a trabalhar determinados assuntos, mas nós temos coordenadores, nós temos diretores, nós temos a Secretaria de Educação, nós temos o Ministério da Educação, nós temos todo um envolto de aparato constitucional. Todo mundo com câmera, filmando. Vai um professor fazer um negócio desse para ver se o tempo não fecha para ele. Pois é. Então, o que se cria é essa ideia, né, de que na escola nós trabalhamos a questão da sexualidade de forma pejorativa, e não é bem assim. Nós, do ensino médio, por exemplo, nós trabalhamos sobre a questão da educação, sim, sexual, mas dentro de um preceito da higienização e outros segmentos que são necessários a um aluno, ao menos do ensino médio, que eu ensino, né, dentro dos 14 anos até os 17 anos. Aí nós vamos ver aqui
essas redes sociais, trabalhando, inclusive, de forma errônea, propagando de forma errônea a forma com que nós trabalhamos a educação sexual. O kit gay é um exemplo disso. Entendam vocês que nós, professores, nós temos planejamento, nós temos direcionamento de conteúdo. Tudo é averiguado por determinados setores, e nós, professores, diferente do que muitas pessoas acham, nós não doutrinamos ninguém e nós temos toda uma pauta dentro da ética, dentro da moral, dentro da civilidade. Professor, o senhor citou, eu queria só que o senhor esclarecesse aqui para o telespectador, essa história do kit gay, ele existe, ele não existe, ele é usado, ele não é? Professor, dentro do sistema educacional, ele não é implantado dentro dos conteúdos que nós trabalhamos. O kit gay nada mais foi de que uma revista que foi lançada, ela é francesa, no final da década de 90, e aí tem a publicação dela francesa, ela foi reeditada aqui no Brasil e foi lançada dentro da mídia como uma forma em que aí entra a questão de trabalhar de forma pejorativa, de trabalhar estereótipo dos professores dentro da sala de aula. Se o senhor for analisar a pesquisa, que esse kit gay nada mais é do que orientações... Uma denúncia parecida com essa, envolvendo a Prefeitura de Fortaleza, em que ela estaria aí disseminando orientações sexuais para crianças em creches. E tudo não passou de mentira. É justamente por isso que eu pergunto, existe o kit gay, ele foi distribuído? Só um momentinho. Agora, professor, o capitão Wagner, é justamente isso que eu estou dizendo. A forma depreciativa que se trabalha a educação. Primeiro, essa revista francesa, ela é uma revista que não está dentro do processo educacional e ela vem, digamos assim, ela vem com questionário e ela é destinada aos pais dos alunos e não às crianças, aliás. E é de 9 aos 14 anos, essa revista. Então, essa revista ela foi criada no final dos anos 90, né, dentro da França, foi pegue ela para cá e dentro das redes sociais foi propagada a ideia de que nós, professores, trabalhamos. Isso é totalmente errôneo, isso aí. O senhor pode olhar dentro dos PCN, pode olhar dentro dos planos de aulas anuais, semestrais, que o senhor não vai encontrar em nenhuma secretaria de educação, nenhuma sala de aula, uma revista dessa utilizada por professores. Que eu quero esclarecer, nem bancada pelo Estado. Nem bancada pelo Estado. O que eu quero esclarecer para vocês é que hoje ser professor é muito difícil. Quando se tem uma instituição direcionada a pejorizar, digamos assim, trabalhar de forma depreciativa o trabalho do professor, é muito triste. Qualquer ação... Tá? Mas o que é que você extrai destes comentários que fizemos aqui, tanto a questão da utilização de um veículo de comunicação, que é uma concessão pública, quanto das escolas públicas estarem difundindo, hipoteticamente, aí, orientação sexual para crianças, menores, enfim. Bem, boa tarde a todos. Como estudante de jornalismo, eu vejo da seguinte forma. Existe um cenário sensacionalista dentro da TV brasileira e que isso causa ibope. A verdade é essa. Tendo vista de quem saiu sobre esse comentário, porque ele é considerado, entre os jornalistas, um homem da mídia, da comunicação, e que deveria ter deixado já realmente o seu trabalho na época que estava sendo abordado como um grande profissional. Infelizmente, ele tem se colocado, dos últimos anos para cá, dessa forma. E creio que não é em vão, porque tudo há um propósito. E, ao meu ver, um propósito sensacionalista. Quanto às escolas... Bom, mas nós estamos discutindo da exploração sexual para obtenção ou vantagem política, ou vantagem ideológica, ou vontade de aparecer e ganhar dinheiro com a história. É isso que a senhora vê na ação do Silvio Santos, é uma vontade de ganhar dinheiro explorando esses estereótipos, essas deficiências da sociedade, ou essa doença que nós temos para olhar para a criança e ver sexo? Não, eu acredito numa questão comercial mesmo, de troca pelo poder. O poder da mídia é muito forte na TV aberta, né? E a gente
sabe que isso dá Ibope, não só dá polêmica, mas também dá Ibope. Então, ao meu ver, é um sentido comercial mesmo, de concorrência pela mídia. Se for só isso, cabe ao Ministério Público tomar todas as medidas que sejam necessárias. Eu acho que Alfredo, acho que crime. você tocou num ponto extremamente importante, e é o que a gente tem visto não só na TV, como a Marjorie falou, mas também nas redes sociais, que é o que dá Ibope, o que dá like, o que dá curtida, é aquilo que é polêmico. É escandaloso. É o que é escandaloso. Se você faz um discurso técnico, educacional, falando de qualquer assunto importante, falando da questão ambiental, falando da cultura, ou falando de qualquer outro assunto, num tom explicativo, você não tem as visualizações, as curtidas, os likes que tem quando você fala de forma extrema, quando você acusa sem ter provas. Então, o grande problema hoje é esse. As pessoas dão muita importância a toda e qualquer acusação, a toda e qualquer situação que gere polêmica. E eu acho que as pessoas, querendo visibilidade, querendo notoriedade, acabam usando esse tipo de artifício que, na minha visão, acaba sendo equivocado. Eu acho que as pessoas públicas, especialmente, né, um dono de uma TV, um apresentador como o Silvio Santos tem que ter muito cuidado com o que faz e com o que fala. Bom, vou aqui pegar uma deixa aqui do que você está colocando. Ontem, na Record, saiu uma matéria dando conta de que advogados e pessoas ligadas ao PT, Partido dos Trabalhadores, estariam recebendo recursos de organizações criminosas, notadamente do PCC. Sérgio Moro deu uma declaração dizendo que custava acreditar nisso. Bolsonaro também se manifestou com relação a essa questão. Procede, não procede, pelo que as informações que circulam em Brasília? O que é? Olha, Alfredo, a gente viu uma matéria realmente com riqueza de detalhes que citava, inclusive, o Ceará, citava aí a cadeia hierárquica de uma facção criminosa. A gente sabe que, recentemente, houve um caso aqui que ganhou projeção até internacional, de um indivíduo, uma facção que foi morto e levado num helicóptero para um local aqui em Fortaleza, e lá foi assassinado, né, o GG do Mangue, que era lá o segundo da escala hierárquica dessa facção. Um indivíduo foi preso e no celular dele foram pegas conversas que mostravam um depósito de R$1 milhão para pessoas ligadas ao PT. Haviam citações a ex-presidente nacional do PT, a ex-senadora e hoje deputada federal Gleice Hoffmann. Então, eu acho que isso tudo merece uma investigação. Sem dúvida. Eu acho que a gente não deve aqui porque... Se procede ou se tem indício, justamente. Então, eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio suficiente para, nesse tipo de matéria televisiva, essa notícia em rede social, de cobrar uma apuração rigorosa para ou absolver as pessoas que ali estão citadas e tentar limpar dela, ou, de fato, verificando que houve o ato ilícito, puni-las com o rigor da lei. Então, acho que o que a gente precisa ter nesse momento é o equilíbrio necessário para, diante de fatos como esse, a gente não sair já espalhando, confirmando ou negando. Como é que eu vou negar que isso é verdade se temos aí no celular desse indivíduo essas informações? Como é que eu vou ter certeza se esse indivíduo não usou referências a outras pessoas? Então, acho que a gente tem que ter a responsabilidade de cobrar por parte da Polícia Federal, investigação, a Polícia Investigativa e Judiciária tem um papel primordial nesse sentido, e a partir da investigação que sejam punidos os reais culpados e sejam absolvidos quem não tem nada a ver. Falando de crime, parece que arrefeceram as ações criminosas no Estado. Tem notícia? Graças a Deus, né? A gente via que era mais uma tentativa do crime de assustar o Estado. Eu sempre falei, o Estado é forte, ele precisa usar a sua força, de forma responsável, sem arbitrariedade, sem abuso de autoridade, mas o Estado tem a lei ao seu lado, tem uma estrutura toda ao seu lado, de equipamentos, de homens, de efetivos de segurança. Uma máquina repressiva imensa. É uma máquina repressiva que, se usada da forma correta, jamais o crime vai prosperar. Logicamente que ele não vai deixar de existir. Ele existe, mas em índices aceitáveis pela sociedade, né? A ONU, inclusive, tem os índices aí que ela coloca como referência, e, infelizmente, não só o Ceará, mas todo o Brasil estão acima desses índices. Bom, para encerrar esse bloco aqui, eu vou fazer agora menção a uma galera que está nos enviando WhatsApps, e eu vou ler alguns deles para você também tomar conhecimento e compartilhar a atenção que vocês têm para com o programa, fazendo sugestões, elogios, críticas e tudo mais. O que queira. O que vocês nos mandar, nós vamos aqui reproduzir. Antônio Alves diz o seguinte: quero dar os parabéns por esse programa do apresentador Alfredo Marques. Sou Antônio Alves Pereira, do Alvorada, na Pacatuba. Olha aí, rapaz, na Pacatuba, quase no outro estado. Estamos chegando longe. Obrigado, Antônio. Terra do Cine Hollywood, né? Olha Pacatuba. aí. Bom dia, Alfredo. Quem diz é o Assis.
Bom dia, Alfredo Marques. Eu me chamo Assis e tenho um ponto de vista muito crítico sobre tudo que é ensinado nas escolas. Eu não tive a oportunidade de estudar, mas fico envergonhado só em ver pessoas formadas falando sobre educação, saúde, segurança pública. Vocês da mídia só convidam pessoas que pensam que sabem das coisas. É uma pena. Bom, o amigo fica convidado, só é pegar e mandar uma mensagem para mim, dizendo como é que a gente faz o contato e tudo mais, para a gente combinar. E para você ver, olha, aqui no nosso programa tem um professor, tem um estudante de jornalismo e um deputado federal. Olha como a coisa é misturada. Aí de Pentecoste, alô, manda um alô aí, eu sou Airon de Pentecoste, estou ligado, estou assistindo pela internet. Olha aí, daqui a pouco a gente chega uma notícia dessa do Japão. Tá bem pertinho, chegou no Pentecoste, tá do lado. Pacatuba. César Andrade, oi, bom dia, doutor Alfredo, graças, eu te localizei. Fazia dias que procurava onde o senhor estava com o seu ótimo programa.com, a maneira de defender os mais fracos. César Andrade, obrigado, irmão, valeu. E Emanuel Gomes, era isso que eu queria ver na TV, no que diz respeito à política, debate, pontos diferentes. Parabéns, Alfredo Marques e a TV da gente, melhor programa de política do estado do Ceará. Muitíssimo obrigado, Emanuel, uma honra ter aqui podido colocar aqui para conhecimento de todos a opinião de vocês. Muito obrigado. No próximo bloco, nós vamos tratar de uma questão gravíssima que foi objeto de um sínodo papal. 200 bispos do mundo inteiro estão discutindo a questão da Amazônia. Aguarda aí, voltamos já. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Pense em um desgosto grande, pensou? Você estaciona seu veículo, quando retorna, cadê a moto, cadê o carro? Ora, os malas levaram. Olha aí, macho. Chegou no Ceará um sistema que resolve esse problema. Proteção Fácil do Brasil a partir de R$ 29,90 mensais. Proteção contra roubos, furtos, colisão e outros sinistros. Assistência 24 horas com reboque. Rastreador, localizador e bloqueador grátis. Proteção Fácil do Brasil é aqui na Maraponga, em frente ao Detran. Telefone 987-340924.
Olá, estamos de volta, vamos ao segundo bloco e no programa de hoje contamos com a participação do ilustre pré-candidato a prefeito de Fortaleza, deputado Capitão Wagner, que vem aqui trocar ideias, toda semana tem aqui conversado conosco, os mais diferentes assuntos. A estudante de Direito, Mágila Ribeiro, de jornalismo, perdoe, isso é o hábito. E o mestre de todos nós, Jairo Souza Silva, que é professor de História. Estamos com a necessidade imensa de aprender com nossos erros. Quem não conhece a história fica replicando na mesma estupidez e a gente não dá saltos de qualidade. Tinha uma máxima que dizia o seguinte: um passo atrás para dar dois à frente. Então, significa que você vem sempre beber do conhecimento para produzir saltos de qualidade. Muito bem. O Papa Francisco ontem abriu o Sínodo da Amazônia em Roma. Lá estavam presentes 200 arcebispos do mundo inteiro que vão aconselhar o Papa numa carta e na postura da Igreja para a próxima gestão papal. E o Papa assim se pronunciou. Vamos dar uma olhada. Nós temos uma extensão de 7,8 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente a mesma dimensão da Austrália. Esse é o tamanho da Amazônia, não só a Amazônia brasileira, porque a Amazônia inclui outras áreas, além do Brasil, a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. São cerca de 33 milhões de habitantes, 3 milhões dos quais indígenas, pertencentes a 390 grupos ou povos diversos. Dissemos antes também a presença de indígenas como auditores. Temos 55 auditores, dos quais, desses auditores, 9 são mulheres indígenas. No total são 35 mulheres. Bom, se a gente localizar a fala do pontífice, nós retomamos. Se não, a gente continua a partir daqui. O Papa ontem reafirmou do compromisso da luta contra o neocolonialismo, entende que algumas ações o homem faz que tem méritos e outras que têm deméritos. Isso aqui eu estou tentando aqui fazer uma leitura simplória do que ele disse, para ver se você que está em casa compreende. Ele disse que há determinado fogo, como o fogo das paixões, que aproxima um ser humano e talvez aproxime o ser humano de Deus. E há outros tipos de fogo que incendeia e destroem, que ocupam, que estão a serviço de interesses subalternos e menores, como o da apropriação de terras, o lucro, o capital, enfim. O Papa formula essas críticas e estão lá em Roma 200 bispos, um sem número de auxiliares e observadores a discutirem tratativas para encontrarem uma carta que retrate o posicionamento da Igreja Católica. Mágila, Papa Francisco está indo no rumo certo, enquanto a gente fala, a Amazônia arde.
Isso é normal? Qual é a leitura que você faz? Porque diz o seguinte, que o fogo é histórico na Amazônia. Mas o fogo histórico na Amazônia, talvez tenha sido esse fogo agora estimulado de forma destrutiva, e essa é a denúncia do Papa, como está aí na Folha de São Paulo, que ele também denuncia os novos colonialismos por provocar incêndios na floresta. Qual a leitura? Minha leitura é que existe uma mensagem subliminar em cima desse discurso, pelo pontífice, em relação ao poder que o presidente hoje, Jair Bolsonaro, exerce sobre todas as igrejas, e principalmente as igrejas evangélicas. Então, não é só uma preocupação com o meio ambiente, ao meu ver. Também é uma preocupação da abertura que a igreja evangélica está tendo diante do cenário que ocupa hoje no país. Então, o Papa comprou uma guerra com o governo atual, com a preservação da floresta, e também contra a igreja evangélica, pela sua leitura? Na minha leitura, o discurso que há uma corrupção ou há uma vontade de ganhar dinheiro através do lucro em relação a outras questões, vem justamente diante disso, do poder que a igreja evangélica está exercendo pelo país, e isso realmente incomoda a igreja católica, que dominou durante muitos anos, séculos, essa questão. Capitão Wagner, como é que você vê o incêndio na Amazônia? Sei que nós precisamos encontrar formas inteligentes de aproveitar aquele potencial e as riquezas que existem na Amazônia, mas dá para fazer isso sendo inteligente, sem passar o trator por cima, sem queimar tudo. Eu acho que, por exemplo, eu sustentei, e aqui vai uma ideia para o parlamentar que sei que é muito atuante. Nós precisamos de terras, o agronegócio precisa de terras limpas. Para o quê? Para produzir alimento, cuidar de gado, enfim. Vamos fazer isso no Nordeste, no semiárido, que está todo livre aí. Nós temos água no subterrâneo, nós temos mananciais de água que podem ser transportados, e com a ajuda internacional isso poderia ser possível. Isso acontece em Israel, né, Alfredo? Israel Não, mas Israel é uma coisinha, não é. Mas só para ter uma referência, só para ter uma referência em relação à questão hídrica, que aqui é um problema no Nordeste. Você citou o Nordeste por ter áreas agricultáveis muitas, né, gigantes, mas há o problema da questão hídrica que poderia ser sanada a partir dessas tecnologias que a gente já conhece. Mas trazendo o debate para a questão do crescimento sustentável, eu acho que a palavra de ordem, a gente pode até citar um caso aqui, além da questão da Amazônia, que a gente deve discutir, deve debater, a gente tem um caso aqui em Santa Quitéria, da possibilidade, através de uma liberação ambiental para se explorar uma usina que lá existe, da geração de milhares de empregos, né? Dizem que esse projeto lá de Santa Quitéria poderia gerar no Ceará uma segunda CSP. É urânio. Isso, exploração de urânio, que logicamente tem seus riscos, e por conta disso aqui deve ser estudado se de fato esse não é um benefício que pode gerar um prejuízo maior para aquela população. O Brasil, com a exploração do urânio, isso já tem sido feito historicamente. Itatiaia tinha esse projeto, né, também é urânio. A ideia era, na época da ditadura, se chegar à arma nuclear. Hoje, também tem esse mesmo viés? Sem dúvida nenhuma. Alfredo, trazendo o debate para cá, eu acho que a gente tem que ver que hoje o país passa por uma grande crise econômica, o número de desempregados na nação é gigantesco, e a gente tem que encontrar alternativas para a gente garantir um crescimento econômico, o aumento do PIB, mas isso ser feito da melhor forma possível, sem deixar aí prejuízo para gerações futuras. E eu acho que na questão específica da Amazônia, nós temos ali um grande ouro que pode ser explorado de uma forma diferenciada. A exploração turística no Brasil é muito reduzida. Ali nós temos uma capacidade gigante de atrair turistas para conhecer a Amazônia, para conhecer a diversidade da fauna e da flora, e infelizmente isso é pouquíssimo explorado. Como é pouquíssimo explorada a questão aqui no Ceará, eu acho que Fortaleza tem suas belezas naturais que estão sendo degradadas em virtude da falta de interesse do poder público em fazer a exploração correta dessas belezas. Então, eu acho que essa questão da Amazônia merece sim a participação e a discussão mundial. Eu acho que a Amazônia é um patrimônio sim do mundo. Existe um discurso equivocado em relação à questão do oxigênio, que deve ser melhor debatido, mas em termos de ambiente, de flora e de fauna, não existe qualquer local no mundo que tenha a riqueza que tem a Amazônia. Então a gente tem que explorar isso da melhor forma possível, seja com turismo, seja com tecnologia, seja com uma exploração
agrícola, mas com delimitações. A gente não pode permitir que saiam devastando completamente a Amazônia em detrimento da questão da agricultura. Então, acho que tem que ser feito um debate sem ideologia. Eu acho que o grande problema hoje é que o debate... Bom, eu acho que não precisa ter ideologia, precisa ter nenhuma. Lógica, bom senso, sem dúvida equilíbrio. Nenhuma. E a gente tem que entender... E acho que a política de preservar não está aí ligada a nenhum conceito ideológico. Preservar é até para você ter no amanhã, senão você não terá nada. Até porque, Alfredo, o aumento da devastação na Amazônia ocorreu já a partir do governo do PT, de lá para cá, né, já do governo Dilma, governo Temer, e agora não está diferente, está numa crescente, e por conta disso é necessário ser um freio com responsabilidade, com números corretos. Né? Lógico que ninguém pode estabelecer nenhuma culpa ao Bolsonaro, a não ser pelo discurso de incentivo à degradação. O agronegócio está garantido, vamos para cima, a mineração está garantida, não tem negócio de terra de índio, índio bom é índio morto, é cozinhando num caldeirão, e vamos embora. Então, isso aí estimula e os números podem ter algum elemento de que esse discurso tenha sido absolvido. Alfredo, aquela questão que a gente falava agora há pouco até do Silvio Santos, né? O homem público, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala e a forma como fala. Eu posso dizer uma coisa de formas diferentes. Verdade. Eu posso discordar do Alfredo sem agredir o Alfredo. Eu posso discordar aqui do professor sem agredir o professor. Como aqui a gente concorda e discorda, sem necessidade de incentivar certas posturas. Então, acho que o grande problema, muitas vezes, é esse. A forma como se fala, a forma como se defende uma ideia. Se você defender uma ideia com argumentos, com números, com técnica, fica muito mais fácil você convencer alguém do que com agressão ou com discurso raivoso. Verdade. Professor Jairo, o Papa está no rumo certo? O Papa representa os povos civilizados do mundo nesse momento? Qual a leitura? Alfredo, eu entendo como historiador que sou, que é necessário nós conhecermos a história das sociedades para que a gente tire determinadas conclusões da conjuntura atual. Se nós olharmos, por exemplo, na antiguidade, os povos eles invadiam outras civilizações e se apoderavam de suas terras, dominavam, escravizavam. Foram assim na Grécia, os persas, Roma e tudo mais. O Bolsonaro chegou a insinuar que era a intenção do Vaticano tomar as terras da Amazônia. Ele pensou que estava na Idade Média. Aliás, a mentalidade dele é da Idade Média, né? A Igreja Católica tinha 1/3 das terras na Europa, mas isso não vem ao caso. Então, dentro de um contexto histórico, nós vamos ver aqui a questão do servo, da Idade Média e da Revolução Industrial na Inglaterra, o apoderamento do grande capital dentro das terras das pessoas que não tinham terra, aliás, né? Tinham terra só de forma... E aí vamos ver a lei da terra, do uso da terra de 1850, que proíbe o negro de ter a sua propriedade, por isso que ele sai para as áreas mais remotas. E aí nós vamos ver a terra como um elemento que alimenta o capital, né? Até agora, a Revolução Industrial era isso mesmo. Sim, sim. O que nós estamos vendo aqui, envolto a tudo isso, é o sistema capitalista, que eu não estou bem aqui, não estou aqui para criticar o sistema capitalista. Eu acho que o capitalismo pode ser implantado sim, mas de forma solidária. O grande problema é que a apropriação dessas terras, elas têm interesses, né, particulares, dos quais não existe nenhuma boa vontade de propagar, por exemplo, a questão da valorização do indígena, da questão de distribuir essas terras de formas mais igualitárias, para que haja uma produção, digamos assim, mais acentuada, para uma distribuição de renda mais palpável para toda a população. As terras indígenas já são objeto de proteção. Não se trata de criar mais nada, é simplesmente manter o que está. Respeitar. De manter o que está. E assim mesmo que está, como área demarcada, está sendo objeto de degradação e de destruição e de avanço. É o que se vê na imprensa, na grande imprensa. Por sinal, o presidente da República está intimado, né, a esclarecer para o Supremo sobre essa questão dele afirmar que as ONGs, porque não tem dinheiro, ele mesmo barra os dinheiros dos outros países, de que as ONGs estão propagando aí, queimando a Amazônia. Não é bem assim, né?
Aliás, ele tem que esclarecer sobre esse assunto. A grande questão é que não há respeito nesse governo pelos pobres, pelos negros, pelos indígenas, né? Então, as minorias, como as minorias, pronto. As minorias. Não há respeito. E há interesses capitalistas aí de forma predatória. É dentro desse contexto mesmo, do neocolonialismo. É como se estivessem chegando agora e devastando. Você não é dono de nada, você não tem nada. Peraí, cara, não é bem assim. Vamos respeitar a legislação. Dentro desse contexto, eu já falei aqui em um programa anterior de que o objetivo da República Federativa do Brasil é promover a igualdade, é defender os mais pobres, defender a harmonia, promover a harmonia. Então, é tudo que esse governo não faz, né? Bom, nós vamos encerrar este bloco e no próximo vamos tratar da Câmara dos Deputados, quer investigar quer que a investigação das milícias não seja mais feita pelas polícias estaduais e sim pela Polícia Federal. Aguarda aí e o bicho vai pegar. Pense em um desgosto grande. Pensou? Você estaciona seu veículo, quando retorna, cadê a moto? Cadê o carro? Ora, os malas levaram. Olha aí, macho. Chegou no Ceará um sistema que resolve esse problema. Proteção Fácil do Brasil a partir de R$ 29,90 mensais. Proteção contra roubos, furtos, colisão e outros sinistros. Assistência 24 horas com reboque. Rastreador, localizador e bloqueador grátis. Proteção Fácil do Brasil é aqui na Maraponga, em frente ao Detran. Telefone 987-340924. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$ 4,00, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Liberdade. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS 20. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Olá, estamos de volta e vamos agora para o último bloco. O nosso programa conta com a participação de Capitão Wagner, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, deputado federal, a estudante de jornalismo Mágila Ribeiro e o professor de História Jairo Souza Silva, dileto amigo, que tem abrilhantado aqui o nosso programa. Muito bem. O que nós vamos tratar agora é que a cada dia que passa, mais o novelo da história começa a ser conhecido.
E a novela vem se tornando pública a partir do acontecimento dos capítulos. Se a gente utilizasse a teoria do domínio do fato, que é uma ideia jurídica de dizendo se as coincidências estão postas e elas são suficientes para você concluir que alguém cometeu um crime, independente de existir a prova, as coincidências já formam o convencimento da condenação e você dispensa a prova. Não concordo com isso. Eu acho que nós temos que chegar só condenar alguém havendo prova. Não tem outra forma de condenar, porque senão a condenação será política, né? E aí você vai dispensar um elemento fundamental do convencimento, que é o quê? A certeza de que aquela pessoa cometeu de fato um crime. E aí nós estamos falando disso por quê? Por conta do caso Marielle Franco. Outras pessoas foram presas. Colocam as fotos aí ilustrativas. E até hoje se pergunta, cadê quem foi o mandante? Porque o assassino aparentemente já sabe quem foi, né? Mas quem foi o mandante? E a cada dia que passa, essa novela parece ter uma antecipação de identificação do criminoso ou daquelas pessoas que se envolveram diretamente no crime. Ora, ali, e aí eu vou falar aqui como suspeita, não estou aqui querendo dizer que tenha o senhor Bolsonaro e familiares cometido crime, não é isso. Mas os indícios apontam nesse sentido. Olhe bem o que é que está acontecendo. Quem matou Marielle residia vizinho ao presidente da República. Era dono de um arsenal de fuzis que devia abastecer a milícia. Tá? O Rony Lessa morava a 50 metros da casa do Bolsonaro, no mesmo condomínio. Um policialzinho de 5ª categoria que nunca poderia ter uma casa dessa num condomínio no Rio de Janeiro. Tá? Morava bem pertinho. Os filhos namoravam. Bolsonaro tem foto com esse povo todo. Todo dia descobre um... Aliás, saiu até uma gozação nas redes sociais, capitão Wagner, dizia o seguinte: o Bolsonaro tem mais foto com bandido do que o FBI. Né? De tanto criminoso tem esse aí, está preso. O vizinho dele, esse último aí, também está preso. É um lutador, e esse lutador teria sido uma das pessoas que deram fim às armas, jogaram no mar. Mas diz que sabe onde está, as pessoas vão fazer uma varredura no mar, onde supostamente jogaram as armas no mar, e a cada dia que passa fica mais constrangedor essa história. O filho do Bolsonaro homenageia o miliciano, emprega no gabinete outro miliciano e por aí vai. As coisas se concatenam. Não estou dizendo que seja verdade ou que seja mentira, mas é bom investigar. Alfredo, eu sou muito reticente com essa história de foto. Semana passada foi presa uma menina lá em Sobral. Essa menina, membro de uma quadrilha de traficantes de droga, vendia droga na faculdade, pegava informações dentro do fórum lá de Sobral, acerca dos policiais que estavam efetuando prisão. No outro dia saiu foto dela com o Cid, com o Ivo e com a família Ferreira Gomes toda. Eu vou dizer que a família Ferreira Gomes estava envolvida nessa questão? Não, lógico que claro não. Que não. Lógico que não. Certo? Então, é justamente o que eu estou falando. Eu sou muito reticente com essa história de foto, até porque somos pessoas públicas, você muito bem pode ser abordado aí na beira-mar, fazendo uma caminhada, num local qualquer, e a pessoa pedir para tirar uma foto com você, e por conta disso eu não posso... Quando eu estiver perto do capitão Wagner, a negada pede. Eu não posso criminalizar. Eu sou muito reticente, por quê? Porque eu já fui vítima justamente dessa acusação. Se eu quisesse aqui explorar, eu estava usando a foto dessa menina com os Ferreira Gomes para dizer que eles são membros da quadrilha. O Ciro Gomes, em rede nacional, na internet, todo canto, disse que eu era chefe de milícia. E é uma fala muito forte. O cara foi governador do estado, foi deputado federal, foi prefeito aqui da capital, foi candidato a presidente. Quer queira, quer não, quem é fã do Ciro acaba achando que isso tem alguma fundamentação. O que foi que eu fiz à época? Por isso que eu vou fazer minha fala aqui. Eu pedi uma CPI para me investigar. Eu era vereador de Fortaleza. Me lembro disso. Consegui 16 assinaturas. Eu mesmo assinei e pedi a CPI para me investigar. O que a família Ferreira Gomes fez? Pediu 2 vereadores para tirar a assinatura e, por conta disso, a CPI não foi instalada. Então, no tocante a essa questão, eu sou a favor que qualquer que seja a acusação seja investigada a fundo. Essa investigação é que vai
dizer se há ou não relação da acusação e prova para que se possa punir alguém. Então, eu fico muito reticente com essa história de foto, com essa história de vizinhança. A pessoa, se um vizinho meu lá no prédio que eu moro, tem lá, acho que mais de 100 famílias, certo? Ora, mais de 100, mais de 150 famílias. Então, se algum desses meus vizinhos faz alguma coisa errada, eu posso ser criminalizado. Então, logicamente, mas, tudo capitão, deve ser investigado. Indício pode existir, mas... Eu estou aqui a dizer o seguinte, olha, o cara era traficante de arma. Eu acho que ele abastecia a milícia, porque o cara que tem... Eu não estou defendendo esse cara, não. Esse cara aí... um cara que tem 150 fuzis, ele não está abastecendo uma loja de pet, né? De coisinha, de comidinha para cachorro, adereço para cachorro. Não é o caso, ele está vendendo fuzil. Quem é que podia comprar esse fuzil? A milícia ou o próprio crime do Rio de Janeiro? As duas coisas. Eu não duvido que ele tivesse esse interesse em vender, tanto para a milícia quanto para os próprios criminosos. Acho que vendia para os dois. Muito bem. É vizinho de casa do Bolsonaro, os filhos namoravam. O filho do Bolsonaro homenageia o miliciano. Essa informação do namoro é fato, Alfredo? Oi? Essa informação do namoro é fato? O garoto até disse o seguinte, que, aliás, o pai disse que o garoto era namorador, namorou com a minha do condomínio tudinho. Então, não... Olha, eu vou lhe dizer, meu amigo, ele desdenhando da informação, né? O fato é que Queiroz empregou gente desse grupo e era empregado no gabinete dos filhos do Bolsonaro. Então, alguma coisa, ou então são muitas coincidências que devem ser desconsideradas, mas também são muitas coincidências que merecem ser investigadas. Sem dúvida nenhuma. A investigação, acho que ela deve existir. E em momento algum, Alfredo, aqui eu quero minimizar a gravidade dessa quantidade de fuzis, esses indivíduos presos, eles devem ser punidos de fato. Tanto é que você se propôs num caso que você foi vítima, você mesmo, você que estimulou a investigação, porque a investigação ele tem um condão de absolver, de afastar a denúncia, né? E aí o que a gente vê é o seguinte, a cada dia que passa, se torna mais patente, se torna mais envolvida a relação, e quando não, devia dissipar, não devia ter... não tem nada a ver. Por que é que esse cara aí que foi se desfazer das armas aparece com foto com o Bolsonaro? Por que é que a mulher do dito Lessa, que é vizinho dela, vizinho do Bolsonaro, foi presa agora também? Porque ela foi que organizou a desova das armas, a pedido do marido. A polícia acabou identificando essa relação. Mas aí vem a outra pergunta que remanesceu. A Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em razão do projeto anticrime do Moro, está por sugerir que a investigação agora, em casos que envolvam milícia, sejam feitas pela Polícia Federal e não mais pelas polícias estaduais. Como é que o senhor vê isso? Olha, Alfredo, eu acho que a Polícia Federal é extremamente qualificada, ela tem equipamentos e tem pessoal que são referência, e só a favor. Agora, para que isso aconteça de fato, a gente vai ter que aumentar o efetivo da Polícia Federal, porque o efetivo que lá existe não tem condição. A quantidade de milícias que existe só no Rio de Janeiro, o efetivo da Polícia Federal não seria suficiente. Ia ter que fazer só isso. Só para o cidadão que está em casa ter noção, Alfredo, existem 1.000 policiais federais para investigar 16 mil quilômetros de fronteira que o Brasil faz com os demais países. Como é que um efetivo desse dá vencimento? Então, eu acho sim que a Polícia Federal tem que ser reestruturada em termos de efetivo, em termos de material para poder trabalhar, porque a qualidade é indiscutível. Dar mais atribuições para a Polícia Federal sem dar condições vai fazer com que os bandidos, na verdade, se sintam mais confortáveis. O que não pode ocorrer é isso. Eu sou a favor, sim, mas a gente tem que estruturar essa Polícia Federal para que ela tenha condição de fazer esse trabalho. Para encerrar, Wagner, quando o Rodrigo Maia faz isso, ele manda um recado para o Moro, manda um recado para o Bolsonaro do ponto de vista político. Mas ele dá a ideia de fragilização ou de comprometimento das polícias estaduais. Pode ser que isso ocorra no âmbito do Rio de Janeiro, mas as corregedorias estaduais, elas são efetivas, elas funcionam, elas investigam, tiram essa capacidade de investigação? Olha, capacidade tem, agora a gente não sabe a que nível
existe o corporativismo e a corrupção, e cada estado tem sua peculiaridade. Eu não vou falar pelo Rio de Janeiro, que eu não conheço, eu conheço o Ceará, eu conheço outros estados aqui que a gente está mais perto, mas o Rio de Janeiro eu não conheço a qualidade da corregedoria, quem é que está integrando a corregedoria, para dizer se ela tem condições ou não de fazer essa investigação e elucidar o fato. É lógico, por ser membro da instituição, o Ministério Público Estadual talvez fosse o mais adequado para fazer a investigação dessas supostas milícias, né, desses supostos integrantes. Que a milícia existe, a gente não sabe quem são os integrantes, e por conta disso, justamente, eu acho que tem que ter um órgão externo que faça essa fiscalização. E a Constituição determina que seja o Ministério Público. Aí, de novo, vem a pergunta: o Ministério Público tem efetivo suficiente condição para fazer essa investigação? A gente sempre vai esbarrar nesse problema, porque as instituições que fazem esse trabalho não têm efetivo, não têm condição, e por conta disso é o grande problema. Na hora que a gente tiver efetivo suficiente, equipamento suficiente, inteligência, a gente vai resolver esse problema. Bom, para encerrar, Mágila, qual é a tua posição com relação a essa temática? Bem, o caso Marielle é o seguinte: a quem que ela era contra? Ela era contrária às milícias, não à polícia. Agora, se a polícia estava envolvida, porque esse caso vem desde 2008, com essas investigações, estava envolvida dentro das milícias, aí já é um outro fato. Fato que tem que ser apurado com duras medidas, porque as medidas que estão sendo aprovadas, a pena ainda é muito pequena, e olhar todas as vertentes, porque, na verdade, existe um jogo de interesse relacionado a todas as polícias. A partir do momento que uma polícia está dentro de um agravante, de um delito, se perde a isenção. Por isso aí da importância de chamar a Polícia Federal... De um ser extra, né? de um ente extra, corpóreo, aquela unidade para poder gerar uma investigação isenta. Exatamente. Por isso aí a Polícia Federal entra nessa questão. Professor Jairo, suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a você, a TV da Gente, por me proporcionar esse momento aqui com vocês. Mandar um alô para a minha esposa, né, o Júlio Xuxa, a minha coordenadora Viviane, o Eugênio, meu coordenador, e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar o nosso programa com a charge de Sivan Einstein e olha aí, Capitão Wagner, o Janot, que eu acho que meteu os pés pelas mãos, fez uma besteira sem tamanho, perdeu o crédito com a nação. Bom, vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais. Forte abraço.